quando eu tive a oportunidade de vir para Curitiba para estudar, eu agarrei isso com todas as forças da minha vida. Oi, eu sou a Jéssica e esse é o Gente que Conta. Hoje eu trouxe a Ângela Bongiorno Arantes, ela é farmacêutica e professora da PUC Paraná. Antes de conhecer a profissional, é lógico que a gente vai querer conhecer um pouquinho da pessoa Ângela. Então, Ângela, muito bem-vinda ao nosso canal aqui. Se você me permitir, eu gostaria de que você se apresentasse um pouquinho mais e me contasse um pouco da Ângela pessoa antes da profissão. Como você se descreveria? Obrigada, Jéssica, obrigada. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que alguém pergunta da Ângela, a essência da Ângela, né? E às vezes é até difícil, porque a gente perde um pouco da identidade, se envolve tanto no profissional que perde um pouco da identidade. E aí eu refleti bastante sobre como essa conversa fluiria. E Ângela por Ângela. A Ângela é uma mulher forte, determinada, guerreira. Eu saí de uma cidade muito pequena do interior do Paraná, com 17 anos, né, vim para Curitiba. Não tinha expectativa nenhuma em Curitiba, porque desde pequena meu pai era muito dominador, muito possessivo, e ele sempre dizia que filha dele não ia cair no mundo para aprontar, né? Então, ele falava que eu fui criada para casar e depois que eu tivesse casada, meu marido permitisse, ia ser o caminho que eu ia seguir. Então, eu não tinha absolutamente nenhuma expectativa em relação à carreira, nada disso, porque isso sempre foi muito tolhida desde pequena. Mas, ao mesmo tempo, eu via a minha mãe muito apreensiva sempre, vivendo uma relação que era realmente desgastante para ela, tóxica, e que ela não podia sair por ter uma dependência financeira. Então, isso criou em mim um desejo muito grande de ter a minha autonomia, de não precisar depender de um marido, de um pai, para que eu realmente pudesse fazer as coisas que eu sonhasse. Quando eu tive a oportunidade de vir para Curitiba para estudar, eu agarrei isso com todas as forças da minha vida. E o meu pai falou, você não vai sair de casa se não for para ser doutora. Então, ou você faz medicina, ou odontologia, ou farmácia. Né? Inconformada com esse status de ter que fazer o que o pai queria que eu fizesse, né? Ou que ele passasse o troféu para outro homem e decidiu o que ia ser a minha vida. Né? Então, isso... Ângela, se você me permite, eu gostaria de voltar lá um pouquinho atrás, lá na sua infância. O que toda a sua bagagem, desde aquela época, te acarretou para você construir a profissional que você se tornou hoje? Bom, entre as opções que o meu pai, né, acabou me apresentando, eu fiquei justamente fazendo essa reflexão, né? O que me faria feliz, o que realmente, dentre as opções que eu tinha, o que seria mais interessante, mais atraente para mim. E aí eu voltei quando era bem pequena, que meu pai era caminhoneiro. Meu pai vinha muito a Curitiba para trazer cargas para Curitiba e tal. E ele recebia encomendas do Boticário. Então nós já tínhamos algumas lojas do Boticário aqui em Curitiba, quando eu era pequenininha. E aí as madames da cidade, mulher do prefeito e outras, né, beldades lá, elas faziam encomendas. E quando meu pai chegava, o caminhão estacionava, eu ia assim, muito ansiosa para ver, não, meu pai, os produtos, as encomendas que ele trazia do Boticário. Eu me lembro assim muito claramente, né, as embalagens de ânfora do Boticário e aquelas bolinhas de banheira, de óleo de banheira, óleo de banho e tal. Então, isso fez um gancho e uma âncora que foram assim bem decisivos na área que eu optei por seguir. Então, desde pequenininha, aí na faixa de uns 6 para 7 anos, mais ou menos, esse contexto me influenciou. E aí, quando eu tive essa opção entre odonto, medicina e farmácia, pensei, cosmética, boticária, curso de farmácia.
Esse é o momento. Essa é a hora da decisão. Né? Então, foi a partir daí que eu segui pelo caminho do curso de farmácia, mais especificamente pela área de cosmetologia. Quando você tomou essa decisão nesse momento, você já tinha certa clareza de onde você gostaria de chegar? Não tinha. E mesmo durante o curso, eu tinha na minha cabeça assim, tá, eu vou fazer o que meu pai quer, mas quando eu tiver a oportunidade, quando eu tiver minha independência, eu vou fazer o que a minha orientação vocacional diz. Então, eu tinha muito esse perfil de lado de humanas, né? E estava fazendo um curso muito técnico. Mas eu tinha essa necessidade do relacionamento, do envolvimento humano. Então, eu sentia que ficar trancado num laboratório só fazendo análise, só fazendo fórmulas, não ia ser uma coisa que ia me completar. Então, isso me levou a outros caminhos após a minha formação, né, que é o caminho que eu acabei nem escolhi esse caminho, mas a vida me levou para esse caminho. A vida me levou para a docência, que é uma área de muito acolhimento, né, de estar perto dos alunos, de fazê-los crescer, lapidar essas pedras preciosas, né, e isso me completou muito. Quando você iniciou essa sua trajetória, quais foram os desafios? Acredito que tenham muitos, né? Porque 20 anos de história aí, 25, né? 25 anos de acredito que tiveram muitos episódios desafiadores. Mas quais te marcaram mais que você pode compartilhar com nós? Acho que os maiores desafios foram a conciliação de estudo com trabalho e família. Né? Então, assim, já comprometida, né? Eu era noiva, né? Porque eu comecei o mestrado. Então, eu trabalhava durante o dia, fazia o mestrado à noite, fazia algumas disciplinas durante o dia, mas o meu trabalho eu desenvolvia à noite. E aí tinha também os cuidados da casa. Então, a gente trabalhava em 3 turnos. Né? Então, começou com um grande desafio nesse sentido. Então, a grande dificuldade foi justamente driblar tudo isso e tentar não cair, né, não perder o foco que eu tinha em ter minha autonomia e independência. Que momento que a docência se abriu para você como uma porta, uma possibilidade? Essa situação foi interessante, porque eu terminei a graduação e não queria parar de estudar. Me inscrevi no mestrado da Federal, mas nunca tive intencionalidade em relação à docência. Era simplesmente continuar estudando, continuar me aperfeiçoando. Não estava nos meus planos, jamais esteve nos meus planos ser professora. Nunca nem brinquei muito de professora quando criança, então não era muito das minhas brincadeiras. Mas cursando esse mestrado, eu trabalhava numa empresa de São Paulo, eu era representante de uma empresa de São Paulo, e eu visitava muitas indústrias aqui. E uma das indústrias que eu visitava é a RACO, a empresa que tem ali no SIC, onde a responsável técnica foi minha professora aqui na PUC. Então, eu atendi essa empresa, no SIC, e tinha muito contato com essa professora. E essa minha professora foi para a França para fazer um curso de pós-graduação. E ela me disse que o coordenador tinha pedido para indicar alguém para ficar no lugar dela, para substituí-la, por um semestre apenas. Porque no semestre seguinte ela estaria de volta. Então ela falou, olha, eu vou indicar você, porque eu acho que você dá conta do recado, você está fazendo mestrado, inclusive, acho que você tem um perfil, então eu vou te indicar. Eu falei, não, mas eu nunca tive planos de ser professora, né? Isso não é uma coisa que fez parte do meu planejamento. E 25 anos depois, cá estou eu, né? Apaixonada, sem, assim, nenhum plano de desapego. O que a sala de aula te ensina que a farmácia não ensinou e vice-versa? A sala de aula me ensina que cada estudante é um estudante. Cada estudante tem um olhar diferente, tem uma necessidade diferente. Então, muitas vezes eu preciso falar numa linguagem diferente, eu preciso trazer um exemplo diferente, uma ilustração, um filminho. A gente percebe, né, uma característica individual do aluno e isso faz o professor sempre se adaptar.
Eu sempre que eu preparo uma aula, que eu faço alguma atividade, eu faço uma proposição de uma atividade para eles, e como que eu teria que trazer essa informação para que eu conseguisse atingir cada necessidade dos alunos. Então, a sala de aula me traz essa necessidade de ser reflexiva, adaptar, né, o que eu faço nas aulas. Então, isso é uma preocupação que eu tenho com os meus alunos, porque eu quero que eles aprendam. Né? E não é só o aprender a técnica, é o aprender a ser flexível também. Né? Eu preciso ser flexível com eles. Eu falo que o dia que eu esquecer o que é ser um aluno, eu não sirvo mais para ser professora. Então, eu aprendo com eles, eu aprendo a lidar com eles, essas necessidades de adaptação deles, né? Esses quesitos que a gente precisa atender. E a área técnica, ela me dá um lado bem racional. Né? A farmácia ela é muito a química, é a física, é uma racionalidade, é previsibilidade. Né? O estudante é sempre imprevisível, e isso me ensina todo dia. Você conseguiu um equilíbrio no meio disso tudo, né? Sem querer ou querendo, mas conseguiu um equilíbrio. É um equilíbrio. É a parte técnica com a parte humana. Né? É o meu sonho de trabalhar com cosmético, de ir para a bancada e conseguir o produto que eu quero, conseguir o que eu quero, com a estabilidade que eu quero, mas ao mesmo tempo compartilhar esse conhecimento, e é uma troca muito boa, técnica e humana. Né? Eles trazem muito das dores deles, eu compartilho com a minha parte técnica, eu levo minhas dores também, às vezes os estudos de caso que eles trazem servem até para que eu cresça profissionalmente também, né? Que eu busque novas alternativas, resposta para novos problemas. Uma troca justa. Muito boa. Você comentou aqui já sobre o principal desafio de conciliar os pratinhos lá atrás. E hoje, na sua rotina, como que você dá conta de tudo? Mudou alguma coisa? Eu faço a minha carga horária, eu faço o meu planejamento, eu não tenho mais ninguém me controlando. Hoje, eu dedico o meu tempo para o que eu quero. Eu escolho a que eu vou dedicar o meu tempo. E a partir do momento que eu conquistei essa minha autonomia na organização do meu tempo, eu voltei a crescer. E os últimos 3 anos, eu fiz uma curva ascendente de crescimento, assim, que me faz muito feliz. Eu falo que dizem que as oportunidades não batem 2 vezes na porta. E eu tive essa sorte. Dessa vez eu não vou deixar passar. Porque as oportunidades bateram uma vez, eu não abri. E elas estão batendo agora e eu vou abrir. E isso me dá uma satisfação muito grande. Obviamente, um estresse muito grande, porque eu não quero perder as oportunidades. O grande desafio hoje, para mim, é esse. Eu estou vendo a oportunidade bater e eu não quero mais perder. Então, eu tenho me abraçado a muitas oportunidades e isso até às vezes me assusta. Né? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Hoje estou com 51 anos e me abraçando assim a muitos projetos, muita coisa nova, muito motivada para tudo isso, mas até assim ansiosa e preocupada, né? Porque é uma fase que a mulher sofre muito com essas variações hormonais aos 51 anos na menopausa. Isso afeta muito a nossa energia, nosso raciocínio. Muitas vezes, quando a gente percebe essas limitações, isso bate uma insegurança, medo de não dar conta. Uma preocupação absurda de não dar conta. Né? Mas, ao mesmo tempo, foco na segunda oportunidade, na segunda chance da vida. Eu vou dar o meu melhor sempre. Vou dar o meu melhor sempre. Então, pode não sair perfeito, mas vai sair o melhor que a Ângela pode entregar. Eu nunca dou menos que o meu melhor. Vindo desse histórico, né, de tanta gente querendo te dominar, primeiro o pai, depois querendo ou não os relacionamentos que a gente acaba tendo na vida,
essa Ângela que está sendo construída agora, que está recém-nascida, faz 3 anos dessa nova fase, dessa nova Ângela 2.0. O que você pode falar dessa nova construção que está se formando? Que é infinita, né? Não vai ter ponto final nisso, mas... Não. Tem ponto final. Acaba quando acabar. Isso. Né? Porque eu foco muito na minha maturidade. Uhum. A gente aprende muito o que vale a pena. Eu oro a Deus todos os dias e peço, me dê força para lutar, me dê discernimento, me dê inteligência. Eu preciso saber fazer as melhores escolhas, saber o que vale a pena investir minhas energias, para que eu não desperdice. Eu não tenho energia para desperdiçar, não tenho tempo para perder. Então, a maior dificuldade que eu tenho hoje é manter o foco na resposta. Porque às vezes a pergunta some. Você já acabou de descrever o que a pergunta queria, que é a construção dessa mulher incrível que está se localizando, se ambientalizando nessa nova fase de vida, né, com os filhos já criados, com a carreira te brilhando os olhos ainda nesse começo, né, nessa nova... sendo dona de si mesma aos 50 anos. Então você já articulou ali tudo. E aprendendo que não precisa ser perfeito. E eu não me permiti errar. Né? Então, assim, eu tinha muito medo das críticas, eu era muito criticada. Então eu fazia tudo assim, com muita ansiedade para não errar. E hoje eu tenho pouquíssimo medo de errar. Eu ouso mesmo, falo que eu, graças a Deus, assim, em termos profissionais, financeiros, hoje eu me dou o direito de errar, porque é como você falou, já estou com os filhos, né, quase criados, ainda temos 2 faculdades para pagar, pessoas que dependem de mim ainda, mas eu aprendi a aceitar o erro. Então, assim, eu falo que por pior que algumas situações pareçam na nossa vida, elas trazem um aprendizado, fazem a lição. E eu sempre vejo que, por pior que seja o cenário, ele trouxe o aprendizado. Então, valeu. Você já falou aqui que você é mãe de 2, um de 18, outro de 16. E como que foi para você conciliar, quando você descobriu que estava grávida, a profissional e agora a mulher sendo mãe? Mais um pratinho para equilibrar. A minha gestação ela foi minimamente planejada, mas foi realmente uma fase bem complicada. Até porque eu tive intercorrências nas 2 gestações, mais na primeira que na segunda, tive uma pré-eclâmpsia. Uhum. Então, esse aumento da minha pressão arterial me levou precocemente para o repouso. Então, eu fiquei mais de 40 dias de cama no final da gestação, engordei 28 quilos. Então, fiquei assim, muito inchada, minha pressão não baixava, a placenta amadureceu precocemente. Então, eu tive várias situações relacionadas à gestação que foram conturbadas. Como sempre, eu querendo fazer tudo perfeito, né? Não gostava de deixar brechas para críticas. Depois de 1 ano, eu estava 30 quilos mais magra e eu amamentei o Vitor por 1 ano. O Vitor, por eu ter saído 1 mês antes da licença maternidade, ele teve que ir mais cedo para o berçário. Então, com 3 meses, eu já tive que voltar às atividades, ele com 3 meses. E eu amamentei o Vitor até 1 ano, indo a cada intervalo de tempo no berçário aqui do lado da PUC, e no Colégio Madre Clélia. Dava a primeira aula, no intervalo da aula eu corria lá, amamentava o Vitor. Voltava, quando eu dava 12h40, eu corria lá, amamentava o Vitor, voltava. Então, nisso foi a amamentação exclusiva até o 7º mês. Assim, todo dia. Daí, mais 1 ano depois, eu engravidei do Arthur. E, gente, eu me lembro, assim, de situações, o quanto foi difícil. Porque eu fazia o mesmo pelo Arthur. Uhum. E aí tinha o Vitor. O Vitor tinha 2 anos e o Arthur nasceu.
Então, eu me lembro eu chegando na PUC, assim, às 7 da manhã, os dois, assim, com aquele monte de bolsa, chegava, entregava o Vitor, entregava a bolsa, amamentava o Arthur, vinha para a PUC, no intervalo, voltava e aquela loucura também. A responsabilidade sempre sobrecai muito sobre a mulher. Quando nasce uma mãe, nasce uma força sobrenatural. A gente realmente não sabe de onde tira. Porque eu tinha uma carga horária de 40 horas de aula na PUC, e tinha mais esses 2 gatinhos para cuidar, e tinha mais a casa para cuidar. Então, a mãe realmente é um ser extraordinário. Surge uma energia que a gente, uma força que a gente não sabe. E em casa eu tinha muitas atribuições que também não eram necessariamente do papel da mulher, né? Mas tinha que ser feito, alguém tinha que fazer. E eu também puxava tudo para mim. Agora eu vou contar aqui pro pessoal uma coisa que eu já sei no off, que a gente compartilha, que é um hobby, que é a dança de salão. E a gente sabe, né, Ângela, o quanto a dança cura. Como ela curou você? A dança me transforma, a dança me recarrega, descarrega todo aquele fardo que eu estou carregando, ela me transforma. Eu falo que às vezes eu chego assim com aquele container nas costas, eu danço 2 músicas e o container evapora. E a dança é terapêutica. A dança definitivamente é o melhor remédio e ela é terapêutica. E a dança, ela nunca vem sozinha, né? Não, ela mesmo. Vem com pessoas maravilhosas que têm a mesma percepção que a gente, a mesma energia que a gente. Foi que me tirou desse vazio. Então comecei a fazer amizades, comecei a descobrir a dança, porque eu nem sabia que eu tinha alguma habilidade para dançar. E é uma coisa maravilhosa. Angela, depois de 25 anos de carreira consolidada e de sucesso, a trancos e barrancos você resistindo ali e construiu a sua carreira. O que foi mais difícil para você? Começar, dar o primeiro passo nessa direção ou se manter? Então, o mais difícil para mim foi eu conseguir realmente me manter. Tanto que no meu começo de carreira eu acho que eu fui assim. Aí eu entrei num platô, aí eu dei uma caidinha e aí agora eu estou lá em cima. Claro que eu consegui realizar o meu sonho de ir pro Boticário. Então você foi pro Boticário. Sim, eu realizei o meu sonho. Eu sou uma pessoa que quando eu foco no negócio, olha, é difícil me tirar do objetivo, sabe? Nos 2 últimos anos, eu comecei a ocupar, assim, funções complementares, né, que eu jamais tive a oportunidade de atuar. Eu faço parte de um grupo de trabalho do Conselho Regional de Farmácia, representando a indústria de cosméticos em Brasília, eu represento ela no Paraná. Então, hoje eu sinto, assim, que esse meu crescimento profissional hoje, ele, assim, ultrapassou o meu pico anterior, a minha primeira onda de crescimento. Hoje eu estou muito mais madura, muito mais segura, tenho pessoas maravilhosas do meu lado me apoiando e eu falo que essa é a minha sorte. A minha sorte são as pessoas que convivem comigo. Eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado. Ângela, então para a gente ir finalizando o nosso papo aqui, vou te fazer uma pergunta em poucas palavras. Quem é a Ângela que você gostaria que o mundo conhecesse, mas que ainda não foi revelado? Eu gosto de mostrar o Ângela mulher. Então, assim, eu poderia dizer que eu sou uma camaleoa. Tenho várias personalidades e eu gostaria realmente que as pessoas me conhecessem pelo que eu sou como pessoa. E você me deu essa oportunidade. Obrigada. Eu gostaria de te agradecer pela participação, pelo teu apoio no meu projeto, que é tão novo, tá? Ainda está na incubadora, né? E você hoje contribuiu demais com ele
entendeu muito bem a linha do meu canal, a linha editorial dele. Entrou no jogo, dançou legal. E te agradeço muito, te desejo todo o sucesso possível para a sua vida ainda. Estou muito no lucro na minha vida. Já conquistei muito, mas muito aquém do que qualquer dia eu já tinha planejado. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui, mais um episódio realizado com sucesso. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram e até o próximo vídeo.